Muito bom dia, meus irmãos e amigos. Estamos de volta com o nosso Seminário Teológico Bereshit, falando diretamente de Lajinha, aqui da região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Aqui o nosso símbolo, com a chama aqui no candelabro. Isso aqui é uma palavra hebraica, Yerushalayim, Jerusalém. E agora estamos continuando nosso curso de Teologia Sistemática. Estaremos falando hoje, nessa primeira aula, sobre pneumatologia. Vamos ministrar essa matéria, pneumatologia, a ciência, a parte da sistemática que estuda a ação do Espírito Santo. Sistemática tem várias divisões, né? Tem hamartiologia, que estuda o pecado, soteriologia, que estuda a salvação, cristologia, Cristo, teologia própria e etc. E agora vamos começar estudando pneumatologia. Pneumos, da palavra grega, vento. Pneumos, logos. Estudo do vento, estudo do espírito, né? Tanto ruach no hebraico como pneumos no grego são as duas palavras para espírito. Então nós vamos iniciar falando sobre a pneumatologia, que vai tratar da pessoa do Espírito Santo. Teremos várias aulas. E essa primeira aula vai falar da importância da doutrina do Espírito Santo. Essa doutrina que é primordial, porque o Espírito Santo compõe a trindade com Jesus e Deus, né? E é interessante observar que há três tempos distintos, né? O Velho Testamento fala, a ênfase é Deus, que estava presente e atuante ali. No Novo Testamento, Jesus está presente. E após Jesus, na era atual, a pessoa mais importante hoje da trindade, efetivamente conosco, é o Espírito Santo, né? Então é muito importante, e a primeira fase é isso. Por que estudar o Espírito Santo, né? Então já falamos sobre esse primeiro detalhe. Agora vamos falar um pouquinho sobre a natureza do Espírito Santo. Primeira coisa da natureza dele é que ele é Deus, ele é a divindade, né? Isso a gente encontra em vários versículos do Velho Testamento, em várias atuações dele no Velho Testamento. A gente vai delineando, ao manusear a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como ele atuava no Velho Testamento. Por hora vamos falar só sobre linhas gerais. Então ele tem como Deus, ele é onisciente, né? Tem ciência de todas as coisas. O próprio Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2, 10 a 11, fala sobre isso. O Espírito a todas as coisas percrusta, até mesmo as profundezas de Deus, né? O Espírito Santo também recebe tratamento destacado no Novo Testamento. Fala que ele atua na convicção do pecado, na regeneração. Ele é onipotente por isso, né? Ele conhece as coisas, mas também pode muitas das coisas, pode todas as coisas, onipotente. Ele é chamado às vezes de Espírito Eterno, e daí também apontando para a sua qualidade de onisciente, onipresente, onipotente, né? Onipresente. Então, a própria palavra de Deus é uma concessão do Espírito Santo, que foram homens santos inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram as Escrituras Sagradas, né? Moisés teve revelação para escrever o Pentateuco. Ele não foi contemporâneo de Adão, Sete, Enos, Cailã, Malalel, Jared, Enoque, Lameque, Sem, né? E Noé não teve, a distância é muito longa para ele se encontrar com esse povo. Mas o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras Sagradas, indiretamente, usando homens, inspirando eles a escrever. Então, o Espírito Santo inspirou esses homens escritores, né? Outra coisa importante também é que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Você encontra isso em vários textos, né, da Bíblia. Mateus 28, 19 diz assim: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, destacando para esse ponto aí, né? A fórmula também da bênção apostólica de Coríntios 14, né? A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, apontando também. Vamos falar agora um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo. Além da divindade, tem também a personalidade. Tem fatos e versículos e ocorrências que a gente vê nitidamente, observa e percebe que ele é uma pessoa, né? O pronome, a palavra grega pneumas é neutro, o gênero dela é neutro, nem masculino nem feminino. Pneuma é um gênero neutro. Mas em João 16, 13 e 14, a gente encontra a descrição que Jesus faz do ministério do Espírito Santo, usando o pronome masculino, e não neutro. Deveria ter sido neutro, mas ele usou um masculino. E é claro que ele fala que o Espírito da Verdade, no capítulo João 16, 13, ele usa ali o gênero masculino. A segunda linha de prova da personalidade do Espírito Santo
ele é chamado de Paráclitos, chamado de Consolador, advogado, Paracaléu, chamado para estar ao lado de alguém. Então, em João 14, João 15, João 16, apresenta o Paráclitos, né? A palavra falando também que ele não me deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Porque o próprio Jesus também era chamado de Consolador, né? Ele assim se denomina em 1 João 2,1. Mas então esse outro Consolador é um outro do mesmo gênero, né? Tem héteros e alós no grego. E aqui então ele para ter essa função de consolar alguém, ele é uma pessoa. E tem vários agentes pessoais que são aqueles em que ele é ligado ao Pai e ao Filho. Então nós encontramos a presciência de Deus, lá em 1 Pedro, né? Presciência de Deus Pai, santificação do Espírito e obediência à aspersão do sangue de Jesus. 1 Pedro 1,2. Também mostrando aí uma referência ao nosso assunto anterior, que o Espírito Santo também ele é da Trindade. Então, certas características pessoais destaca, né? Porque uma pessoa tem emoção, tem inteligência, tem vontade, e geralmente são os elementos fundamentais para existir uma pessoa, né? Tem que ter inteligência, vontade e emoções. E ele apresenta isso nos textos bíblicos. Em 1 Coríntios 12:11 se encontra a vontade do Espírito Santo. É um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Que o Espírito possui emoções fica evidente também em Efésios 4:30, onde Paulo alerta quanto à possibilidade de se entristecer o Espírito Santo. Se alguém se entristece, também é uma pessoa, né? Ele pode ser afetado, como acontece com as pessoas, demonstrando passivamente sua personalidade. É possível mentir para o Espírito Santo, né, como Ananias e Safira fizeram, morreram por isso. Estevão acusa seus adversários no seu discurso de resistir ao Espírito Santo. E no outro texto diz que ele intercede por nós nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, né? Então fica bem claro e bem nítido que o Espírito Santo ele também é personal, ele é uma pessoa, né? Isso é muito importante. Agora, a doutrina do Espírito Santo, ela tem muitas implicações no estudo da doutrina do Espírito Santo, né? Porque ele é uma pessoa, ele é divino, ele é da Trindade, ele está conosco, e então devemos destacar isso. Então, recapitulando, nessa primeira aula, pneumatologia, ciência que estuda a ação do Espírito Santo, pneumos, vento, logos, estudar. Ele é uma pessoa, ele é da divindade, ele pertence à Trindade, ele tem uma obra a realizar aqui, né, nessa terra dos viventes, e apresentamos características pessoais, mostrando que ele é personal, ele é uma pessoa, né? Falando da divindade dele, que ele é Deus, né? Provando isso através de vários conjuntos em versículos, que apresenta os três juntos, falando da Trindade, que é una em si próprio, e mostrando também a importância dessa doutrina do Espírito Santo nos dias de hoje, porque hoje a atuação dele é muito mais visível hoje, né? Quando Jesus deixou essa terra, ele ficou de indicar o Consolador, e ele está conosco e ficará, nós cremos, até o momento do arrebatamento da igreja, quando então ele ficará ausente. Então vamos parando por aqui nessa primeira aula de pneumatologia, voltaremos nas próximas, tratando de novos assuntos. Um abraço.